Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo não era suposto acontecer, mas eu fui a Nova York e houve algumas pessoas interessadas a mandar-me mensagens a perguntar mais informações. Disseram todos que sim, que achavam interessante falar sobre isso e por isso aqui estou eu. Não era suposto ser no YouTube, eu acho que não tenho jeito de todo para estar aqui a falar, eu acho que pareço muito cringe. Então, assim, só para contextualizar, eu este ano trabalhei imenso e achava que estava na hora de fazer assim a minha primeira viagem, que ainda não conhecia outro continente. E depois tinha o Ricardo, o meu namorado, a insistir que eu gostava de ir a Cuba, mas não me agradava muito ir a Cuba. Entretanto, com o aproximado do meu aniversário, porque isto foi mais ou menos em julho, quando eu comecei a pesquisar voos, o meu aniversário estava a aproximar-se, eu faço anos no início de agosto e comecei a pensar, e se eu começasse a procurar sobre Nova York? Porque eu acho que comecei a gostar de Nova York tipo quando tinha, sei lá, 10 anos. Eu ganhei assim uma obsessão muito grande pela cidade. Nunca consegui ir, nunca tive essa oportunidade e sempre pensei que só conseguiria ir quando tivesse tipo 35 anos, era a minha ideia. A vida proporcionou-me ir mais cedo, eu comecei a ver voos, até encontrei alguns voos interessantes, queria ir mais no final do ano. Tinha as férias marcadas e por isso eu pensei, por que não oferecer-me esta prenda a mim mesma, esta prenda de anos. E pronto, foi assim que aconteceu, foi um bocadinho inesperado, não estava a pensar de todo que acontecesse já. O site que eu uso normalmente para marcar voos, quer dizer, não é para marcar, para procurar os voos, é normalmente o Google Flights. As minhas viagens Inglaterra-Portugal é sempre lá que eu procuro os preços. Acho uma forma super fácil de comparar preços. Depois de saber qual é o preço melhor, o dia melhor, aí sim vou ao site da companhia e marco através do site oficial. E eu descobri então que seria pela Norwegian. Começavam a partir das 250 libras, ou seja, ida e volta 250 libras no total. Mas era mesmo uma tarifa básica, uma tarifa económica, e então eu decidi comprar a tarifa acima. A diferença era mais caro 100 libras, ou seja, 350, mas incluía a mala e também incluía as refeições a bordo. Escolhi as horas dos voos estrategicamente, porque nós estipulámos que íamos de segunda a domingo e para tentar fazer o tempo render ao máximo, não é? Nós escolhemos voos de madrugada, ou seja, na madrugada de segunda-feira e na madrugada de domingo para segunda, para tentar aproveitar os dias ao máximo. Acho que de Portugal é o mesmo, mas de Inglaterra demora mais ou menos 8 horas. Temos sempre filmes para ver, tem internet a bordo. Estive sempre entretida, para ser sincera, nunca senti... Comecei a ficar mais entusiasmada e mais impaciente mesmo na última hora, quando parecia que já estávamos a chegar, mas ainda faltava um bocadinho, aí sim, comecei a ficar mais impaciente. Mas para ser sincera, achei super confortável o voo, o avião aliás, super confortável, íamos entretidos, tínhamos sempre o que fazer. As refeições não são obviamente as melhores, são muito completas, não podemos esperar muito das refeições de uma companhia. Depois, em relação à hora, em Nova York, ou seja, Londres é a mesma hora que em Lisboa, por isso em Nova York são 5 horas mais cedo e eu pensei que ia ser mais fácil, honestamente. Não é que tenha sido difícil, quando eu cheguei lá não estranhei tanto quanto achava. Eu acho que o momento em que senti mais diferença e senti o choque da hora foi quando regressei, porque neste momento, que dia é? Eu vim no dia 10, estamos no dia 23 e eu ainda continuo com problemas de sono por causa da viagem. Há dias em que eu adormeço tipo às 5 da manhã, há dias em que eu acordo à 1 da tarde. Estou lentamente a voltar a habituar ao horário. Mas sim, na maioria das vezes eu acordava às 6 da manhã lá, adormecíamos super cedo. O facto de acordarmos cedo fez sempre os dias render imenso, nunca ficávamos até tarde na rua. Agora, em relação ao hotel, e o hotel, aliás, a estadia depende muito do que é que vocês procuram. Como tudo, eu acho que tudo depende sempre do quanto vocês estão dispostos a pagar, do que vocês gostam, se vocês querem refeições ou não. E por isso eu e o Ricardo decidimos que queríamos ficar em hotel. Houve aqui um bocadinho um choque de opiniões, porque eu não me importava de ficar em Brooklyn ou em qualquer outro
estado e viajar, não é? Viajar de metro todos os dias para Manhattan, que é o centro, é a parte principal de Nova York. Mas o Ricardo insistiu muito em ficar em Manhattan, não é? E pronto, nós decidimos ficar em Manhattan. Ficámos alojados no Row, que é um hotel mais ou menos a 2-3 minutos a pé da Times Square. E como podem imaginar, estávamos muito bem localizados. Estávamos mesmo muito perto de tudo. Estávamos perto da terminal de autocarro, estávamos perto da Times Square, do Central Park. Tínhamos paragem de metro muito perto de nós. E por isso acho que sinceramente não podia ter escolhido uma melhor localização. Pronto, o hotel era arranjadinho, nós tínhamos o pequeno almoço incluído, o que também aumentou o preço da estadia, mas honestamente acho que foi uma boa escolha termos o pequeno almoço incluído, porque no final nós por acaso chegámos a ir a supermercados e percebemos que o preço de comida de supermercado em Manhattan não é assim tão aceitável quanto isso, e por isso, ao fim e ao cabo, mais vale simplesmente comprarmos o pequeno almoço incluído do hotel e não nos estressarmos com isso. Depois, dentro do hotel, há um food court / food market muito conhecido em Manhattan. Tinha lá uns food stalls, ou seja, umas barraquinhas, digamos assim, de vários restaurantes. Tinha italiano, tinha grego, se não me engano, tinha mexicano, mas para ser sincera, nós por acaso experimentámos um dia ir almoçar lá. Os preços são aceitáveis, ronda tipo $15 mais ou menos por uma bebida e a refeição, não é? Mas não gostámos, nenhum nem outro, comemos em sítios diferentes. Eu comi mexicano e o Ricardo acho que comeu grego, acho que foi grego. Nenhum de nós gostou. Relativamente ao preço do hotel, foi a coisa mais cara da estadia, obviamente, dada a localização, o facto de termos pequeno almoço incluído, o facto do hotel ser bastante agradável. Pagámos 1.700 libras pela estadia no hotel. Isto é, 7 dias, 6 noites, a taxa de comodidades, que não vem incluída no preço e que, se não me engano, foram $50 por noite. Foi $300. Estes $300 não vêm incluídos nos 1.700. Ou seja, isto quando vocês chegam lá, não é? Na hora do check-in, têm que pagar isto extra. E também tivemos que dar, acho que foi 150 ou $200 de caução, mais a taxa de comodidades para vocês usarem a internet, o telefone e todas as comodidades que o hotel oferece. Mais as 1.700, por isso não sei quanto é que isto dá ao certo. Agora, uma coisa mega importante e que deve ser feita assim que vocês marcam a viagem é o visto. Eu já sabia desde que marcámos a viagem, mas só marcámos tipo 2 semanas antes da partida. Do visto que se chama ESTA, muito fácil, vocês aplicam online. Custa $14, têm que pagar $14 por pessoa. Enchem um formulário online, perguntam-vos imensa informação, onde é que vocês vão ficar. Eles querem saber muito sobre vocês, inclusive onde é que vocês trabalham. Depois de vocês fornecerem essa informação detalhada, vossa e o passaporte, porque vocês obviamente para viajarem para os Estados Unidos precisam de passaporte. Enviam isso tudo, aquilo demora mais ou menos 24 horas a receber uma resposta, mas ainda assim vocês têm que fazer isso até 72 horas antes do voo. A resposta demora mais ou menos um dia a chegar e obviamente precisam de passaporte. Agora, no que toca a transporte e como é que nos movimentamos, nós quando chegámos ao aeroporto, ao JFK, porque acho que não tinha referido isto antes, mas nós voámos para o JFK, fica mais ou menos a 50 minutos de comboio de Manhattan. Nós vimos várias formas para ir para Manhattan. Depois, obviamente, havia os táxis, que era mais ou menos $70. Uber também era $70, $80. Transfers, que eram ligeiramente mais baratos. Nós somos muito desenrascados, por isso sim, decidimos ir de comboio. Então, JFK, AirTrain para a Jamaica, e da Jamaica fomos de comboio para a Penn Station, que era mais ou menos a 10 minutos do nosso hotel. O AirTrain tinha um custo de $7 e qualquer coisa, mais o comboio para Manhattan deu cerca de $10 mais ou menos.
Portanto, isso é a forma como nos deslocámos do aeroporto para Manhattan e de Manhattan para o aeroporto, depois no último dia. Custaram cerca de 10 dólares cada viagem. E depois, para nos movimentarmos em Nova York, nós tínhamos visto a opção de comprar o Metrocard. Basicamente, este cartãozinho é tipo o Oyster em Londres. É o cartão que vocês precisam para os transportes. Vocês carregam. Cada viagem de Subway, se não me engano, são 2 dólares e 75 e havia a opção de comprar as viagens ilimitadas durante uma semana. Isto é, vocês pagavam, acho que era 30 e qualquer coisa dólares e tinham direito a viagens ilimitadas. Eu e o Ricardo, nós não gostamos aliás, eu não gosto nada de andar a pé, mas eu tinha sugerido, eu tinha-lhe dito, epá, não, acho que não vale a pena. Não vale a pena comprarmos porque eu quero ver tudo e parece tudo tão perto umas coisas das outras, pelo menos no mapa. Sim, claro que sim. Parece tudo tão perto umas coisas das outras que se calhar não vale a pena gastarmos este dinheiro e depois não vamos usufruir do Subway. Adivinhem só. Nós acabámos a gastar tipo, não digo o dobro de um Metrocard, mas nós gastávamos muito mais do que 30 dólares em viagens de metro. Relativamente a Ubers e táxis é impossível. É muito trânsito, e iam demorar imenso tempo a chegar a um sítio e também é caro, por isso acabámos sempre por andar a pé ou de Subway, nunca considerámos outra opção. Agora, relativamente a refeições, e por acaso eu recebi algumas mensagens a perguntarem-me sobre isto na altura em que lá estava. Refeições são caras. Nós tínhamos estipulado que o almoço não queríamos gastar tanto dinheiro e que preferíamos fazer uma refeição maior ao jantar. Aliás, até porque tínhamos o pequeno almoço incluído. Em média, os almoços nós pagámos 10, 15 dólares. E os jantares são normalmente mais caros, principalmente se vocês forem a restaurantes. Nos restaurantes nós pagámos em média 35, 40 dólares por pessoa ao jantar. Na América eles levam as gorjetas mesmo muito a sério. Eles esperam mesmo uma gorjeta. E normalmente nos restaurantes é mais ou menos 15, 20%. Em alguns deles já vem incluído na conta, noutros não, e por isso vocês têm que calcular. Também houve um dia em que nós fomos comer a um buffet, custava 35 dólares, sem as bebidas, mas ainda assim o valor suposto para pagar seria de 70 dólares, 75, com o táxi. E com a gorjeta, nós pagámos tipo 90 dólares, são quase mais 20 dólares. A gorjeta acho que já vinha até incluída no talão, já era automático, obrigatório. Pronto, depois na rua há assim alguns stands de comida. Aí é super barato. Eu acho que até houve um dia em que eu paguei tipo 6 dólares pela bebida e era uma coisa tipo um wrap, assim, uma coisinha pequenina, mas foi suficiente. Acho que até foi assim, um dos dias em que eu almocei melhor e nesse dia pagámos tipo 6 dólares, 7 dólares cada um. Uma refeição rápida, barata, boa para o almoço. Depois também há outro assunto importante a discutir, que é o facto de toda a gente esperar uma gorjeta onde quer que vocês vão. E quando eu digo gorjeta, não precisa de ser necessariamente num restaurante. Na maioria dos restaurantes cobram mais ou menos 15 a 20% do preço total da refeição. Depois, por exemplo, nos bares, não é que eu tenha ido a bares, não é porque eu sou uma criança, mas nos bares convém sempre dar 1, 2 dólares por bebida. Relativamente a supermercado, acho difícil em Manhattan encontrar supermercados. Têm o Walgreens, mas aquilo é tipo farmácia, não tem muita escolha. E então eu decidi ir ao Walgreens, fui ao Walgreens em Manhattan, mas depois, quando eu vi aqueles preços tão caros, eu decidi ir a outros para comparar. Turns out que é caro em todo lado. Literalmente um pacote de bolachas custa 7 dólares. Last but not least, tenho um roteiro, tenho aqui o roteiro que eu fiz. Se me perguntarem se eu acho que vale a pena ir os 7 dias, é assim, é uma cidade grande, se vocês ficarem 7 dias, arranjam o que fazer em 7 dias. Mas eu acho que
4, 5 dias é suficiente. Então, na segunda-feira, nós chegámos do aeroporto ao hotel mais ou menos ao meio-dia. Por estarmos logo ao lado da Times Square, como disse, estávamos mais ou menos a 3 minutos. A primeira coisa que fizemos foi ir à Times Square. Fomos à Times Square, depois fomos dar um passeio ao Central Park. Na terça-feira decidimos explorar Downtown, apanhámos o metro para Downtown. Primeiro fomos ao World Trade Center, tipo à zona do 11 de setembro, vimos o memorial, não fomos ao museu nesse dia. Depois daí fomos para Battery Park, que é um parque pequenino mesmo ao lado do rio. E é aí que se apanha o ferry para ir para Staten Island. Foi o que nós fizemos, apanhámos o ferry gratuito, passámos na Estátua da Liberdade, chegámos a Staten Island e fomos ao outlet. Do outlet apanhámos o ferry de novo para Manhattan e andámos em direção à Brooklyn Bridge. Passámos a Brooklyn Bridge. Na quarta-feira, não me lembro do que fizemos de manhã, mas de tarde sei que apanhámos o autocarro em Port Authority, que é a terminal, é assim, tem subway, mas também é terminal de autocarros, e também era perto do nosso hotel. Nós apanhámos lá o autocarro para New Jersey, que é um estado diferente, mas foi uma viagem de 20 minutos, literalmente. Pagámos $10 e porquê é que nós fizemos isto? Porque nós queríamos ir ao Walmart e não há Walmart em Manhattan. Nós apanhámos o autocarro, fomos para New Jersey, gostei muito dessa zona, tipo, não vimos grande coisa, mas é muito mais calmo. Na quinta-feira de manhã voltámos a ir em direção a Downtown e fomos ao Museu do 11 de Setembro, como já disse. E depois andámos a passear na zona do Wall Street. Na sexta-feira de manhã, o que nós fizemos foi ir logo de manhã cedinho ao Rockefeller, ao Top of the Rock. Depois, na hora do almoço / tarde, fomos passear na zona do Central Park. Aí conseguimos conhecer mais ou menos metade do Central Park. No sábado, começámos amanhã a ir à Grand Central Terminal, que é aquela estação muito conhecida de vários filmes. Aí foi só mesmo dar assim uma volta muito rápida e tirar algumas fotos. Depois apanhámos outra vez o metro para Downtown e com isto vocês podem ver a quantidade de vezes que nós apanhámos o metro. Fomos então ao Chelsea Market, que é na zona do Soho. No domingo já era o último dia, nós tivemos que fazer o check-in até às 11 da manhã. Depois fomos a Chinatown. Já tínhamos ido durante a semana, não me lembro em que dia, mas fomos a Chinatown para comprar alguns souvenirs, porque são muito, muito, muito mais baratos em Chinatown do que noutras zonas, como por exemplo na Times Square, onde vendem imensos, mas são caríssimos. E depois acabámos o dia também em Herald Square, outra vez, fomos dar assim as últimas rondas das compras. Depois estávamos super cansados, já estávamos para o hotel descansar um bocadinho, fazer horas até podermos voltar para o aeroporto. Pronto, então já respondi a tudo. Tinha só aqui algumas perguntas para responder no Instagram que não são relacionadas com o que eu já disse. Perguntaram, Nova Iorque é mesmo tudo aquilo que parece ser nos filmes? Sim. Então, o que é que eu achei? É super congestionado, trânsito por todo lado. As buzinadelas que tu ouves nos filmes são totalmente verdade. O táxi e a forma como a pessoa apanha o táxi e tudo, mesmo como nos filmes, os táxis amarelos. Por isso sim, eu acho que sim. O movimento, as luzes, a publicidade, acho que é tudo como nos filmes. E perguntaram, se tivesse a oportunidade de viver em Nova Iorque por tempo indeterminado, ficarias? Uma das razões que eu queria ir a Nova Iorque era que eu também queria conhecer e perceber se eu me identificava com uma vida lá. Para ser sincera, acho que é muito movimento. Achei que era muito movimento. Quando eu digo muito movimento é ainda mais do que em Londres e ainda mais do que em qualquer outro lado. E eu acho que isso só me ia dar muito stress. E já agora, que locais gostaste de visitar? Eu não queria visitar muitos museus. Haviam aqueles que eu queria realmente visitar. Visitámos o Museu do 11 de Setembro e devo dizer que foi um dos meus sítios preferidos da viagem, sim, e também um momento muito triste. O ambiente era muito pesado, só queria chorar. Acho que de todas, mesmo do Miradouro, que eu também gostei muito do Miradouro, mas acho que de todos os sítios que vocês podem visitar em Nova Iorque, se só puderem escolher um, tem que ser o museu, definitivamente. Depois também fomos ao Rockefeller, ao Top of the Rock, aliás.
Portanto, o Rockefeller, aquele onde eu fui, paguei 40 dólares. Tem 2 miradores, tem um interior, mesmo dentro do edifício, e depois eles têm uma espécie de varanda exterior. Eles tiram-nos uma fotografia. Tiram uma fotografia que é uma recriação de uma fotografia que existe quando o edifício foi construído. Estas duas fotos custaram 35 dólares. Eu fiquei tipo 35 dólares por duas fotos. Mas pronto, acho que já disse tudo o que era importante. Se tiverem alguma dúvida também podem deixar um comentário ou mandar-me uma mensagem. Acho que esclareci tudo. Gostei muito, amei, definitivamente amei. Sabia que ia ser muito caro, mas isso sim, superou todas as minhas expectativas, foi caríssimo. Se eu pudesse dar assim uma dica muito importante, eu diria: marquem a viagem com antecedência. Eu sinto que se calhar não tirei o máximo dos meus dias por não estar totalmente organizada. Mas houve dias que se calhar não foram tão divertidos quanto outros, até porque nós quisemos ver tudo logo nos primeiros dias, muito entusiasmados. Não é que eu venha aqui muito frequentemente, mas se quiserem deixar um gosto, subscrever o canal, não sei, deixar um comentário, go ahead. Não sei se tenciono voltar aqui tão cedo outra vez, pelo menos não enquanto não tiver nada interessante ou relevante para falar. Mas pronto, é sempre bom deixar o vosso feedback para eu poder ver se gostaram ou não. Num próximo vídeo, não sei se para a semana, não sei se para o ano, mas pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Tchau! Ok, eu acho que eu acabei, eu não quero gravar mais.